Muito bem, nós vamos dar sequência nessa manhã à nossa série em Colossenses sobre Jesus. Hoje, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Colossenses 2, 20 ao 23. Se você veio a primeira vez, nós estamos estudando o livro inteiro, de Colossenses. Você pode pegar depois no nosso canal do YouTube os capítulos que antecedem a esse. Diz aqui a palavra de Deus: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, e sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Curva sua cabeça. Pai Santo, nos colocamos agora diante da Tua palavra na expectativa de sermos instruídos e através dela edificados. Espírito Santo, nos ajude com a limitação de compreensão de cada um. Traduza de uma maneira que os teus filhos e filhas possam ser edificados nessa manhã tão linda de domingo. Oramos em nome de Jesus. Eu fico pensando se esse povo da igreja de Colossos tivesse o conhecimento, por exemplo, lá de Gênesis capítulo 1. Temos um relato bem sucinto da criação. E vejam o que acontece no terceiro dia, Gênesis 1, 11 a 13. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a de manhã. Esse foi o terceiro dia. Então, na primeira terça-feira da criação, árvores frutíferas foram criadas por Deus. Árvores frutíferas produzem frutos. Numa rápida pesquisa, eu descobri que há mais de 20 mil espécies de plantas frutíferas. Dessas, calcula-se que em torno de 10 a 15% não são próprias para o consumo. É o tipo de fruta que você come uma vez na vida. Então, se você decidir experimentar uma fruta diferente por dia, você vai ter que viver mais de 46 anos, sem repetir uma única fruta. Olha que coisa boa, né? Se alguém passar por isso, depois conta o testemunho, daqui 46 anos. Quando se fala no Jardim do Éden, a gente pensa, via de regra, numa única fruta, não é? Aquela que não deveria ser comida. Não é interessante? No meio de milhares, a gente só pensa nessa. Pensa na proibição.
disponíveis, de todas as cores, texturas, aromas e sabores. Um cardápio divinamente elaborado. Qual era o propósito de Deus? Será que era frustrar o homem? Ai, que droga, eu não posso comer essa fruta. Sendo que ele tinha milhares de outras frutas. Será que Deus não queria maravilhar o homem, né, com essa variedade fantástica? Um convite de Deus para uma abençoada aventura gastronômica, descobrir cada dia e saborear uma nova fruta. E no quinto dia, a gente não vai ver aqui, Deus criou todos os seres que enxameiam as águas, diz a palavra de Deus. Por isso, quinta-feira é dia para você comer o quê? Uma tilápia frita, sashimi de salmão, peixe prego, é ou não é? Atum, vieiras frescas, ouriço do mar, pacu assado, bobó de camarão. E eu sei que tem uma turma aqui que vai para o rodízio japonês domingo, mas está valendo, né? Não é quinta-feira, está valendo. Eu pergunto, Deus sabia que ia virar tudo isso ou não? Deus sabia. Deus sabia que um dia a Angélica ia ter o yakioi para fazer vontade em todo mundo? Sabia. E no sexto dia, Deus criou o homem, mas antes de criar o homem, nesse mesmo dia, Deus criou os animais. Também foi no sexto dia. Deus criou os animais fazendo provisão para o nosso dia do descanso. Porque sabadão bacana, tem que ter aquela picanha mal passada, não é? Né? Frango com quiabo, porco no rolete, uma feijoada completa. Ah, pastor, eu sou vegano. Aí você faz espetinho de abobrinho com cebola, não é? Tá valendo, cabotiá, grelhado, pode ser. Então, se a gente considerar os peixes e os frutos do mar, as aves, os mamíferos, os insetos comestíveis, que a gente, na ciência, tem descoberto muito desses alimentos, o cardápio disponibilizado por Deus, né, vai ter milhares de opções. Olha só que coisa tremenda. E você vai concluir que essa vida tão curta nossa vai ser insuficiente para a gente experimentar tudo isso. Agora, Deus poderia ter feito uma única fruta, contendo todas as vitaminas que existem em todas as outras. Podia sim ou não? Sim, podia. Ele poderia ter criado um superalimento, igual ração de cachorro. Tem todos os nutrientes naquele negócio feio, sem graça. Poderia ter feito? Podia? Podia. Né? Nutricionalmente completo, mas tristemente sem graça. Mas Deus não fez assim. E no versículo 31, quando Deus conclui a sua criação, o texto bíblico registra a seguinte declaração de Deus: Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Isso aqui é um relato da criação. Todo mundo aqui já leu esse texto. E no dia 1º de janeiro que eu sei. Né, que você falou, esse ano eu vou ler a Bíblia. Muitos pararam em Levíticos. Né, e todo ano, então você é doutor já em Gênesis. Se você tem 20 anos de crente, você já leu 20 vezes pelo menos Gênesis. Talvez nunca chegou em números, mas Gênesis você sabe. Então é isso. Mas guarda isso aqui, a gente vai consultar depois. Esse aqui é o pano de fundo. Agora, o texto que a gente leu hoje, de Colossenses, ele pede que a gente considere, sim, todo esse pano de fundo e alguns outros. E um pano de fundo imediato seria o século IV antes de Cristo. Tem tudo a ver com o texto de hoje. A figura importante foi Platão, o filósofo grego bem conhecido. Ele desenvolveu um pensamento que ficou conhecido posteriormente como dualismo platônico. É a visão do mundo em dois níveis. Ele fala assim, do mundo sensível
que esse mundo que você vê, que você toca, que você sente, o mundo material. E ele fala que esse mundo material, ele é inferior, se comparado com o mundo das ideias, dos conceitos. É o mundo perfeito, é um mundo que não muda. Né? Então, esse aqui eu não vou tratar muito sobre filosofia não, mas o que importa é que essa filosofia platônica, ela influenciou todo o mundo greco-romano. E chegou no primeiro século. E chegou até esse tempo da igreja de Colossos. E essa filosofia, esse dualismo platônico, ele se infiltrou na igreja, na forma de uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo, então, ele empresta, né, desse dualismo platônico a sua doutrina, o seu ensino. Então, para os gnósticos é o seguinte: a matéria física, o corpo, é mau. Ele é inferior. O corpo, eles chegam a chamar de prisão da alma. E a alma, portanto, é a parte boa, nobre, né? Essa aqui sim, a gente tem que dar valor. E por acreditar que o corpo era inferior, o que eles concluíam? O gnosticismo não era uma única, não era uma seita, era um conjunto, existiam várias ramificações, né, do gnosticismo. Então, uma parte do gnosticismo dizia o quê? Isso entrou na igreja. Como o corpo é mau, é bom eu anular o corpo, eu maltratar o corpo, eu subjugar o corpo. Porque quando a Bíblia fala de corpo, né, parece que ele está falando que o corpo não é uma coisa boa. Então eles combatiam todo tipo de prazer físico do mundo dos sentidos. Por exemplo, o ser humano tem um prazer sexual, o prazer sexual do corpo, então eu devo aplacar esse prazer. Desfrutar de bens materiais, desfrutar do alimento, né? Eu devo me privar. Então, eles combatiam necessidades físicas elementares, alguns até o próprio sono não era bom, porque tudo isso tinha a ver com o corpo físico, e o corpo físico era mau. E aí a gente começa a entender por que Paulo começa, então, voltando para o texto de hoje, versículo 20. Paulo diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Olha lá, não manuseie, não prove, não toque. Paulo, ele está atacando diretamente essa heresia gnóstica, né, que está falando que o corpo não é bom. Então, essa doutrina que estava entrando na igreja é incompatível com a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, né, com o testemunho da Escritura desde o início, que a gente vê, que eu acabei de ler lá no Gênesis, né, com o relato da criação. Porque se fosse ruim a gente cuidar do corpo, desfrutar das delícias que Deus fez, não faria sentido Deus criar um mundo com toda essa diversidade, beleza, e louvado seja Deus, sabores. O mundo seria mais pobre sem o salmão, é ou não é? Muito bem. Cabe aqui um esclarecimento, e eu sei que, inclusive, os crentes têm esse problema muito sério. Nesse pensamento dualista, nesse conceito grego, a gente entende alma de um jeito diferente da Bíblia. Né? No pensamento grego, a alma é a parte imaterial, perfeita, eterna. Né? É distinta do corpo físico. Né? Então, o corpo é a parte física que você segura, é imperfeita, está em transformação. Então, o corpo é mau, o espírito é bom. Esse é o pensamento dualista grego. Mas não é o pensamento da Bíblia. E tem muito crente que pensa como os gregos pensavam. Na Bíblia, quando se fala alma,
fala no indivíduo, a alma é a própria pessoa. Ele não distingue. Por exemplo, talvez uma das frases mais famosas lá em Ezequiel 18:20, Deus fala o quê? A alma que pecar, essa morrerá. A alma o quê? A pessoa. A alma é a própria pessoa. Não se separa a alma do corpo, porque um corpo sem alma, né, ele é um zumbi, né, é um walking dead. E uma alma sem corpo é fantasma, né? Na Bíblia, corpo e alma é uma mesma coisa. A gente não deve ficar separando. Então, o corpo físico é mau? O corpo físico é inferior? O que a Bíblia fala sobre o corpo físico? Ela fala muita coisa, né? Primeiro que Deus fez o homem com corpo. E Ele declarou que é bom, né? É bom. Não apenas isso, quando Jesus veio para o mundo, Ele veio em corpo, físico, né? Como um bebê que desenvolveu, cresceu, até os seus 33 anos. Jesus, para alívio dos jovens dessa igreja, os jovens dessa igreja, eu descobri que tem o estômago maior que o coração. Não devia ser assim, né? O crente tem que ter coração grande. Mas sabe que Jesus, ele gostava tanto de comer, que chegaram a chamar ele de glutão. Ninguém ia chamar Jesus de glutão, está nos evangelhos, se ele não gostasse de comer, né? Jesus, você não pode ver um convite que fizeram para Jesus, vem comer em casa, não importava quem fosse, ele ia lá e comia. Eu estou aceitando, depois do culto. Jesus é assim, né? E quando ele morreu porque ele tinha corpo. E quando ressuscita com o corpo. E um corpo físico. Ele podia ser tocado. Lembra que ele falou para Tomé? Tomé, põe aqui, coloca o seu dedo no meu lado, coloca o seu dedo aqui. O corpo não é mau. O corpo não é prisão da alma. E a grande esperança cristã não é que um dia o fantasia para outra, sabe aquela nuvem fofinha? Não é essa esperança. A grande e bendita esperança de todos os crentes é o quê? E se não acontecer, a grande esperança? Ressurreição é a nossa esperança? Sim ou não? E ressurreição com o corpo. Veja o que Paulo diz lá em 1 de Coríntios 15, versículo 13 em diante. Presta muita atenção, que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando em relação ao corpo, à matéria. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Palavra de Deus falando. Notem que essa praga do gnosticismo também estava em Corinto, não apenas em Colossos. Paulo estava atacando diretamente a doutrina deles, porque eles acreditavam, já que o corpo é mau, não faz sentido o corpo ressuscitar, basta o espírito, né? E Paulo está falando assim, olha, crentes de Corinto, e está falando hoje para os crentes de Suzano, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou, e nós somos de todos os homens na face da terra, os mais dignos de compaixão.
A gente está vivendo num engano, numa mentira. Veja como é diabólica essa heresia gnóstica, né? Isso aqui é um ataque frontal à crença basilar da fé cristã, que é a ressurreição dos mortos. É a ressurreição de Jesus e depois a nossa. Mas nós não somos os mais dignos de compaixão, irmãos. Versículo 20, ele continua: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. Você sabe o que é isso, primícia daqueles que dormem? Ele é o primeiro que saiu dos mortos e ressuscitou com o corpo. Se ele é o primeiro, ele vai ser seguido por outros. Esses outros são aqueles que já morreram. E se Jesus voltar só depois que a gente morrer, nós também o seguiremos. Ele é o primeiro. Assim como Jesus ressuscitou, e ele tinha corpo, nós também o teremos, irmãos. Os crentes podem ter essa esperança. Essa esperança. Muito recentemente, eu estive lá no velório do vovô da Lari. Homem crente. O corpo dele estava ali. É triste? É lógico que é triste. Toda morte é triste. É um lembrete do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Nós morremos por causa do pecado. Mas Jesus resolveu e pagou essa conta. Então, no grande dia, Lari, seu vovô vai ressuscitar em corpo físico. Olha só que coisa maravilhosa. Então, assim como Jesus, nós também o seremos. Por isso, o crente não pode, e Paulo falando lá para o povo de Colossos, não se deixe arrastar por esse tipo de ensino, de restrição, sabe, de privações. Eu não devo deixar. E depois Paulo vai falar exatamente por quê. Mas antes, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Olha isso aí que a palavra de Deus diz. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O crente pode comer de tudo, tranquilo, né? Da graça, Deus fez, manda para o bucho. Salmo 104, 14 e 15. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O Senhor fez tudo isso para a sua alegria, o seu deleite. É para você ficar babando mesmo. A essa hora já está dando fome, né, gente? Que sentido faria o crente ficar se privando? Essas religiões que proíbem tantas coisas. Ainda que eu me abstendo dessas coisas, ficasse mais forte espiritualmente, mas não fortalece. Paulo está repetindo o que estava acontecendo dentro da igreja de Colossos. Olha, não manuseie, não prove, não toque. E sabe que esse tipo de religião, de muitas privações, parece que está fora de moda, mas tem lá o seu apelo. E tem muitos adeptos. Por quê? Porque deixa a pessoa no controle. Deixa a pessoa no controle. São coisas que a gente consegue administrar, né? Os crentes, né, que seguiam por essa cartilha gnóstica, eles se apegavam a essas práticas externas, e é possível que alguns até com sinceridade de coração, mas sem passar pela transformação interior. Mudava a casca, mas dentro continuava a mesma coisa. É esse tipo de gente que Jesus chamou o quê? De sepulcros caiados. Bonito por fora, podre por dentro. Precisava de conversão, essa é a verdade. E isso, sabe que esse problema humano, o problema do nosso coração,
nada é novidade, né? Eles se repetem ao longo do tempo. 8 séculos antes, já era denunciado pelos profetas. Por exemplo, Isaías fala isso. Capítulo 29, versículo 13. O profeta brada: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Não serve para nada. Aliás, esse tipo de religião é pior. Por quê? Porque você se priva das coisas erradas, tem que procurar não fazer as coisas erradas, mas também se priva das coisas boas e também está privado de Deus. Então a sua vida é uma desgraça, né? Você perde de todos os lados. Perde de todos os lados. Apegar as coisas externas. Paulo, ele desmascara isso. Ele fala lá no versículo 23, voltando para Colossenses. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e severidade com o corpo. Ele não mede palavras, ele é direto e reto. Por isso que engana muita gente. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você pode prender a pessoa. Você pode amarrar. Quando a gente estudava história da igreja, o Dais estudou história da igreja já não? Não teve. Mateus estudou, fez a Batista. A série de Justo Gonzalez é uma delícia, né? Tinha homens sinceros que chegaram a se castrar para ficar livre das tentações. E olha o que aconteceu. Castrado ficou e tentado continuou. Porque não é isso que resolve, né? Não é esse o caminho. Regras ascéticas em nada ajudam o crente a lidar com os impulsos da carne. E quando a Bíblia, esse é o problema, quando a Bíblia fala carne, né, impulso, não tem nada a ver com esse corpo físico, é a natureza pecaminosa que está em nós. Eu já falei uma vez, eu tive lá no norte do Pantanal Mato Grossense, cidade chamada Cáceres, um auxiliar. Eu ficava em Cuiabá, 215 quilômetros, para o oeste de Cuiabá, norte do Pantanal. Tinha um trabalho nosso. Um japonês, Issei, 83 anos de idade. Você pensa, 83 anos de idade, já está cansado. E o homem era corcunda, né? E ele me ajudava, ele era auxiliar. Quando eu não estava lá, ele que cuidava do trabalho. E uma vez, eu era recém-formado, chegando lá em Cuiabá, então eu tinha meus 28 anos de idade, conversando com um senhor de 83 anos, crente toda a vida. Eu falei assim, irmão de Shimura, né, as lutas que o jovem tem, com tentações e tudo. Aí ele pegou e falou assim, é verdade, a gente tem tentação. Aí eu peguei e dei aquela risada assim, né, falei, homem, o que ele está falando? Aí ele olhou para mim assim, pastor, meu corpo não funciona, né, mas o coração ainda acende. Ele diz o quê? Que com 83 anos ele tinha que lutar contra a tentação, ainda que o corpo estivesse mortificado. É um homem que sabia, né, que ele podia pecar, porque à luz das Escrituras Sagradas, basta eu olhar para uma mulher com intenção impura, diz o Senhor Jesus, eu já adulterei com ela. E esse adultério ele ainda podia cometer. Eu falei, meu Deus, olha só, né, então a minha luta vai ser até morrer, né, eu posso estar vovô, mesmo na idade do Maurício Passos, ainda vou sofrer as lutas, né, Maurício? Continua firme, meu irmão. Então, Jesus fala aqui, Paulo está falando que essas regrinhas todas que a gente vai criando e inventando, já não é fácil viver a pureza do Evangelho e ainda acrescenta regras. Ele fala, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A palavra de Deus está falando, não adianta, não é isso.
não é proibindo televisão, proibindo internet, é que vai, não vai, não vai. Esse mesmo texto na Bíblia de Jerusalém está assim: não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Olha só, satisfação da própria pessoa, né, que segue essas regras, para de repente, pelo menos, pousar de santão. A gente não costuma olhar e falar, puxa, aquele cara é santo, não tem TV em casa, né? Ele não come nada de gostoso, ele jejua, tudo que é coisa gostosa, ele jejua, o cara é muito santo, né? Essa santidade eu estou longe, né? Eu estou fora, mas satisfaz a carne, porque as pessoas olham e admiram, né? Admira. Na versão A Mensagem, ele fala assim, não passam de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Gente que se agarra a esse tipo de coisa, é isso que está querendo fazer. Na Nova tradução da linguagem de hoje, traduz assim, mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões, a imoralidade. Porque a ação não está no corpo, não está na comida. O que tem a comida? Então, não se fortalece o espírito maltratando o corpo, irmãos. Né? Deixar de comer, deixar de satisfazer as necessidades. Sabe que deixar de satisfazer as suas necessidades não é sinal de espiritualidade, viu? Deixar de comer. É lógico, existe o jejum bíblico, esse aqui é um outro assunto. Tá? Jejum bíblico existe. E a gente deve jejuar. Mas, via de regra, Deus nos deu a capacidade, vejam só, de sentir prazeres. Todos os prazeres. Os prazeres em si não tem problema nenhum, né? Desde que a gente satisfaça dentro dos limites que Deus estabelece na sua palavra. Quando a gente fala de prazeres, não tem jeito, né? 99% mais um, primeira coisa que vem, o que é? Sexo. Vamos falar bem rasgado aqui, né? Sexo, prazer sexual. Deus fez o ser humano assim. É legítimo desde que seja satisfeito dentro do casamento. Do casamento, né? E tem gente que se abstém. Eu já fui orientado uma vez por um pastor, falou assim, antes de pregar, não faça. Quanto tempo, pastor? Para ter mais poder espiritual? Gente, que coisa é essa? Né? A Bíblia, aliás, condena. Um exemplo, 1 de Coríntios, capítulo 7. Versículos 3, assim, presta atenção, você que é casado. E você que é solteiro, presta atenção nisso depois de você casar. Aí a gente conversa outra vez, tá bom? Mas, você que é casado, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Dever conjugal, você sabe o que é. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Eu não posso falar assim, eu quero ficar mais santo, um mês eu não vou fazer nada. Ninguém tem, casado não tem esse direito. Não tem. A Bíblia está falando aqui. Se você não obedecer essa palavra, olha só o perigo. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O diabo vai entrar na história. Por quê? Porque Deus criou esses desejos. Deus nos criou para prazeres. Olha só, Deus gosta que os seus filhos desfrutem da vida e das coisas boas. Agora, Deus criou. No casamento era próprio para isso. Mas você se priva. E estava acontecendo isso na igreja, achando que havia espiritualidade nisso. Pelo contrário. Não é pelo contrário. Então, meus amados irmãos, eu já falei o jejum bíblico, e aqui ele está falando, não coma, não beba, né? É importante, mas a regra para viver é comer, né? Não quer morrer, coma, né?
E se vai comer, é bom que seja gostoso, não é? Não é? Vamos comer, comer bem. Agora, até comer, deixar de comer por ser regra não é bom. E também comer até morrer também não é bom, né? Tem um jeito certo, um jeito crente. Como é que é o jeito crente de comer? Agora, pessoal novo aí, presta atenção. Tem gente que come hoje pensando que o dilúvio vai chegar e não tem mais comida. 1 de Coríntios 10, 31. Vamos deixar, quem tem 20 anos para baixo ler isso aqui, porque vocês precisam. Não tem gente com menos de 20 anos aqui? Quem tem menos de 20 anos, só para saber? Carolzinha, Natanzinho. Vamos lá, então, os três. Fazer um jogar o de 3, vai. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha só, comer para a glória de Deus. Gente, comer para a glória de Deus, sair do restaurante desabotoando a calça, pedindo um sorrisal, não é para a glória de Deus. Então, a regra é essa. Não é uma coisa boa. Deus, Ele gosta que a gente desfrute, né? Agora, o que a Bíblia está falando assim, não é através de regrinhas, de privações, que a gente vai ser fortalecido. Nada disso. Somente em Cristo, através de Cristo, a gente vai se fortalecer. Somente em Cristo nós somos aperfeiçoados, irmãos, justificados, santificados. Somente servindo a Cristo, vivendo com Cristo, é que o crente, mesmo comendo, bebendo, se satisfazendo, ele é fortalecido. Jesus, ele fez isso, o ministério dele inteiro. Que coisa linda. Eu quero concluir sobre essa questão de regras e de satisfação. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, a gente já está concluindo. Olha o que ele diz, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em outras palavras, viva a sua vida com alegria, desfrute dela, mas não se esqueça da pureza, da santidade. Sejam alvas as tuas vestes, né? Não falte o óleo sobre a sua cabeça. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você só tem uma única vida para viver. Não a desperdice. E lembrando da grande conclusão do próprio autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. No fim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Se nós amamos a Jesus de todo o coração, tudo o mais está liberado. E a gente não está falando de licenciosidade. Quando a gente anda no temor de Deus, né? O comer, o beber, o desfrutar é até mais gostoso. Se tem alguém que sabe experimentar a vida, é o crente, ou não é? Eu tinha um membro que ele trabalhava com buffet. E antes dele ser crente, ele falava assim, ele não gostava de fazer contrato de buffet com crente. Eu falei, por quê?
Crente, ele não bebe, então o paladar dele é melhor. Então, no fim da festa, né, se a gente, com casamento assim, que rola muita bebida, no fim pode servir mais ou menos qualquer coisa, que o povo já nem sente, já não é. Agora, crente não, desgraçado não bebe. E come pra caramba, e come, e sabe sentir sabor, porque o nosso sabor não está somente na boca, o nosso coração está alegre, a gente tem por que celebrar, e a gente sabe que tudo que tem é o Senhor quem dá, a gente recebe com alegria e desfruta, e a gente não aceita esse povo que tenta nos amordaçar com essas regras, sem pé, sem cabeça. A gente recebe com gratidão, louva a Deus e manda para o bucho, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Senhor, a verdade é que Tu nos fizeste para alegria. O Senhor criou essa natureza exuberante, com uma infinidade de possibilidades de deleite para os olhos, deleite para o corpo, deleite para o paladar, deleite para os ouvidos. O Senhor é o Deus da beleza. E um dia estivemos perdidos, desgarrados, longe de Deus. E a gente não tinha sensibilidade para nada disso. Alguns até tinham, Senhor, mas tudo ganha um novo sabor e um colorido quando a gente se encontra com Jesus Cristo, e quando Ele nos encontra e faz parte da nossa existência. Louvado seja o Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus, regras de homens, regras que vêm roubar a beleza da vida. Queremos desfrutar sem esquecer que devemos manter santidade, devemos manter pureza, porque isso é próprio dos filhos de Deus. Senhor, pedimos que o Espírito Santo continue nos atraindo cada vez mais para a presença de Jesus Cristo, porque sabemos que somente em Cristo nós seremos fortalecidos, somente em Cristo a plenitude de vida. É Cristo que nos santifica, é Cristo que faz esta vida de fato valer a pena. Louvado seja o Senhor, por Jesus Cristo estar no meio de nós. É neste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Coloque-se de pé, por favor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos libertou, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui e com a Igreja de Cristo. Amém.